Nesse vídeo eu vou te falar o que é um acordo de sócios, quais são os requisitos para esse acordo de sócio ter validade. Vou também te falar qual é a diferença entre um acordo de sócios e um contrato social, que muita gente acha que é a mesma coisa. E por fim eu vou te mostrar as principais cláusulas de um acordo de sócios e vou te dar alguns exemplos para você pensar nessas situações do seu dia a dia para quando você for montar o seu. Meu nome é Diogo Long, eu sou advogado de startups, eu atuo dentro de aceleradoras, de veículos de investimento, ajudando investidores a escolher startups e eu já adianto, investidores olham se você tem ou não um bom acordo de sócios e também ajudo startups a crescerem. Então, de acordo com essa minha experiência jurídica e extrajurídica, eu vou mostrar para você aqui quais são os pontos principais para você montar o seu acordo de sócios. Então, vamos lá. Primeiro ponto que você tem que saber o que é um acordo de sócios. O acordo de sócios é um documento particular entre todos os sócios que vai ditar as regras daquela sociedade, a governança daquela sociedade no que diz respeito à relação entre sócios. Segundo, qual é o requisito essencial se a gente estiver falando de uma sociedade limitada, que é a maior parte das sociedades, para que um acordo de sócios tenha validade? O requisito é que o acordo de sócios ele é um documento previsto na Lei das Sociedades Anônimas. Não é a mesma lei que cria a sociedade limitada. Mas o que acontece? Para aquele acordo de sócios que é previsto numa outra lei ter validade para sociedades limitadas, é preciso que no contrato social, ou seja, aquela certidão de nascimento da sociedade limitada, exista uma previsão que aquele contrato vai ter uma regência supletiva da Lei das Sociedades por Ações. Então, tendo aquele contrato uma regência de outra lei também, é possível que aquele acordo de sócios que vocês fizeram tenha validade jurídica. Então, olha no seu contrato social que você fez, vê se tem essa disposição. Se não tiver, é preciso que você altere o seu contrato social para que o acordo de sócios tenha validade jurídica, certo? Agora, vamos para o ponto 3, que é o contrato social já não tem algumas previsões entre sócios. Ele é igual ou não a um acordo de sócios? É a mesma coisa o contrato social e o acordo de sócios? Não é a mesma coisa. O contrato social ele é um documento que é a certidão de nascimento de uma sociedade. Ele já possui sim algumas previsões da relação entre os sócios, mas ele é um documento público, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso ao contrato social de qualquer pessoa, porque ele precisa ser arquivado na junta comercial. O acordo de sócios, por outro lado, é um documento particular entre os sócios. Então ele fica, vamos colocar assim, na gaveta dos sócios, guardado, e ninguém tem acesso às disposições que estão ali, a não ser os próprios sócios. Tem mais uma grande diferença, que é, quando você quer alterar um acordo de sócios, você só precisa que todos os sócios ali deem a anuência e concordem com isso. Agora, quando você quer alterar um contrato social, é preciso que existam quórums específicos e você pague para a junta comercial fazer essa alteração do contrato social. E qual que é o grande ponto? Você vai ter que pagar muitas vezes o mesmo valor que você teve para criar a sua empresa naquela junta comercial. É um valor bem relevante dependendo da junta comercial. Perfeito. Vocês já entenderam o que é um acordo de sócios, vocês já entenderam os requisitos, vocês já entenderam agora quais são as grandes diferenças entre um acordo de sócios e um contrato social. Daqui para frente eu vou dedicar a maior parte desse vídeo para te mostrar quais são os principais combinados, quais são as principais cláusulas que vocês têm que ter dentro de um acordo de sócios para ele ser completo, para ele ser realmente efetivo entre os sócios. Primeira cláusula que vocês têm que colocar ali naquele acordo de sócios para ele ser efetivo. Qual é a contribuição de cada sócio e o que se espera dessa contribuição? O que acontece? Geralmente nos contratos padrões que os contadores fazem, tem uma disposição ali que qualquer sócio pode ser excluído por justa causa se atentar contra a sociedade de alguma maneira, de uma maneira bem geral ali. Só que o que acontece? Tecnicamente falando, um sócio ele só tem uma grande obrigação, que é integralizar o capital social, ou seja, colocar o dinheiro que ele falou que ele ia colocar. Ele não tem uma obrigação efetivamente de contribuir ali dentro, tecnicamente falando. Então, qual que é uma disposição muito interessante para você colocar dentro do acordo de sócios? Como você espera que cada sócio contribua e o que acontece se aquele sócio deixar de contribuir, deixar de ir na empresa, deixar de fazer as coisas que ele tem que fazer, que geralmente é a perda da participação societária.
Então é importante você inserir essa disposição ali dentro do acordo de sócios para proteger os demais sócios de algum sócio que para de contribuir sem justificativa nenhuma. Especificamente quanto a esse tipo de cláusula, tem um instrumento, tem um mecanismo que chama vesting, que é possível inserir dentro desse acordo de sócios. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, que ele fala exatamente sobre o vesting entre sócios, que é um mecanismo que vai dentro do acordo de sócios que trata justamente das situações em que algum sócio deixa de contribuir, principalmente no começo de alguma sociedade. Tá? Então, eu recomendo que vocês vejam depois desse vídeo aqui para ter uma noção mais ampla. Mas basicamente esse mecanismo faz com que o sócio que deixou de contribuir perca sua participação societária. Então vamos lá, vamos seguir para a segunda hipótese que vocês têm que pensar para colocar no acordo de sócios. A segunda hipótese é como vai ser a distribuição de lucros. Uma coisa que pouca gente sabe é que dentro de uma sociedade a distribuição pode ser desproporcional. Então, às vezes, você tem dois sócios com 50% cada um e você pode ter a distribuição de 70 a 30 por qualquer motivo que vocês queiram. Por exemplo, porque um sócio colocou mais dinheiro naquele momento, embora os dois tenham 50-50. Então, durante determinado período, vocês querem que essa distribuição seja desigual para pegar aquele aporte inicial. Pode ser uma hipótese, tá? Outra questão sobre a distribuição de lucro, que geralmente a gente vê por aqui, é que, por exemplo, os sócios combinam que no primeiro ano da sociedade não vai ter distribuição de lucro e só a partir dali eles vão começar a distribuir lucro se ele existir. É uma hipótese legal de vocês combinarem, porque depois não tem como falar que vocês não falaram sobre isso e gerar discussões desnecessárias ali no dia a dia, certo? Então vejam ali como que vai ser a distribuição de lucro da sua sociedade. Terceiro ponto super importante, quais vão ser as alçadas de cada pessoa ali dentro? Então, qual sócio vai dar a palavra final sobre venda? Qual sócio vai dar a palavra final sobre a parte do produto? Qual sócio vai dar a palavra final sobre contratação e por aí vai? E mais, em quais situações mais de um sócio tem que falar sobre determinado assunto e como isso vai ser decidido? Então, é bem importante vocês definirem quem vai estar ali à frente de cada situação para que a sociedade possa ter uma vida mais saudável e andar mais rápido. Nem toda decisão precisa ser tomada por todas as pessoas. É uma boa prática que só as decisões mais importantes sejam tomadas por mais de uma pessoa. Que as decisões do dia a dia existe uma pessoa específica para tomar essas decisões. Isso dá agilidade para o negócio de vocês. O quarto ponto é quórums de decisão, ou seja, voto por pessoa, voto por participação societária ou unânime. Por exemplo, pegar um empréstimo de R$1 milhão para a sociedade é algo extremamente relevante. E aí vocês estipulam um quórum para essa tomada de decisão. Por exemplo, todos os sócios têm que aprovar. Outra decisão muito comum também, entrada de um novo sócio. Quantos sócios têm que acordar, ou seja, aprovar a entrada daquele sócio? É a maioria dos sócios? São os sócios com a maioria da participação societária? Geralmente, vocês estipulam quórums específicos para as maiores decisões e mais importantes que vão impactar a sociedade. Então, pense no seu dia a dia, já dei 2 exemplos, entrada de sócios e empréstimo, mas pense no seu dia a dia quais são essas decisões e qual deve ser o quórum para a tomada dessas decisões. E quando a gente fala de quórums, existem situações em que esses quórums vão dar empate. Então é interessante vocês colocarem algumas saídas para desempatar esses quórums. Então essas saídas, existem inúmeras maneiras de vocês fazerem. Até sair decisões que são tomadas colocando voto dentro de um envelope e abrindo esse envelope. Então qual que é o grande ponto? Que vocês tenham uma sociedade em que vocês definam como vocês vão decidir as coisas, mesmo em caso de empate. Porque, principalmente, se tiver uma sociedade 50-50, as coisas costumam a complicar. Então, não deixem decisões 50-50 e criem mecanismos para isso. Seja que uma pessoa vai ter a palavra final, que o tanto de participação vai dar a palavra final, que o tempo que está dentro da sociedade vai dizer qual decisão vai ser tomada, ou se vocês estiverem numa situação de 2 sócios, qual sócio que vai ter 51% e 8,49% da sociedade. Mesmo que vocês distribuam 50% do lucro para cada um, só para que vocês possam votar em decisões sem ter aquele empate. Outro ponto extremamente relevante é o que acontece se algum sócio quiser sair da sociedade. Então a recomendação é que, quando algum sócio quiser sair da sociedade, que ele primeiro oferte as suas cotas para os sócios da sociedade antes de ofertar para terceiro de fora. E que, se ele recebeu uma oferta de terceiro,
que ele possa pelo menos passar nas mesmas condições para as pessoas que estão dentro. Porque geralmente essa é uma boa prática, dando valor para os sócios que já ajudaram a contribuir na construção daquele negócio. Mas vocês podem estipular da maneira com que vocês quiserem. Então, além dessa preferência para quem que vai dar ali a primeira hipótese de oferta quando um sócio quer sair, é legal vocês estipularem também como que o valuation, ou seja, como vocês vão fazer a conta daquela participação societária do sócio que está saindo. Se vai ser por uma casa terceirizada, uma casa de valuation, se vocês vão pegar o patrimônio líquido, se vocês vão pegar a projeção de faturamento, enfim, vocês têm N situações, é só vocês verem o que é um valor justo para a hipótese de saída daqueles sócios, porque nenhum sócio é obrigado a ficar dentro de uma sociedade. Todas as pessoas têm a possibilidade de sair daquela sociedade, então vocês têm que prever como que vai ser o procedimento dessa saída da sociedade. E quando a gente fala de saída, outro ponto relevante é como que a gente vai tratar a entrada de novos sócios aqui. Então, vocês podem estipular procedimentos ali para entender qual tipo de sócio que vocês querem, quais são as características, como que vai ser a votação, quanto que ele vai pagar, de quem que vai sair aquela participação societária, se vai ser de todos os sócios proporcionalmente, se vai ser só de um sócio, se ele vai entrar por aumento de capital, ou seja, todo mundo continua com o mesmo número de cotas, mas ele injeta dinheiro direto na sociedade e por aí vai. Existem vários procedimentos para vocês fazerem isso e é interessante vocês conversarem sobre isso também. E não só sobre isso, se ele vai passar também por algum período probatório depois que ele entrar na sociedade, que é o caso do vesting, que eu comentei para vocês no começo do vídeo. Então, mais uma vez, eu coloco o card aqui em cima. Se você quiser saber sobre o vesting entre sócios, nesse vídeo aqui vai ter uma explicação bem completa de tudo sobre o vesting, que é um mecanismo que protege os sócios daquele sócio que não contribui mais ou que não alcança as expectativas. Mais um ponto bem relevante para vocês verem. O que vai acontecer no caso de algum sócio ficar incapacitado para contribuir dentro do dia a dia, seja por uma doença, seja por alguma questão grave que ele vai sair da operação completamente, o que vai acontecer com ele? Vai continuar dando prolabore? Vai continuar distribuindo lucro? Vai diminuir a distribuição de lucro? O que vai acontecer nesses casos? E por quanto tempo vocês consideram também que aquele sócio pode ficar fora da sociedade sem ser retirado, certo? Isso é extremamente relevante, a gente acha que não acontece, mas acontece. E o contrato serve para prever o máximo de situações possíveis. A gente não consegue prever tudo, mas se vocês começarem a pensar nisso, vocês vão ter uma proteção, uma segurança muito maior, principalmente se você for o sócio que vai continuar na operação. E outro ponto que é muito importante falar é como que vocês vão lidar com a situação de familiares quererem prestar serviço para a sociedade ou entrar como sócios. Vocês vão permitir que isso aconteça? A namorada de um sócio pode prestar serviço para a sociedade? Pode entrar na sociedade? Não pode. O filho pode entrar como sócio? Não pode. Se aquele sócio sair por alguma incapacidade, automaticamente vai entrar um filho ou vão liquidar as cotas? Como que vai funcionar isso? Então é importante que vocês decidam isso também e insiram ali os procedimentos adequados para que tudo isso aconteça e não dê problemas lá na frente. Outro ponto extremamente relevante, propriedade intelectual da sociedade. Vamos supor que tem um sócio que criou o software. Vai ficar nas mãos deles ou vai para a sociedade? Aquela marca, a marca foi criada também na mão de outro sócio lá no começo. Vai ficar na mão dele ou vai ser transferido para a sociedade? Geralmente a boa prática é que tudo que é criado em prol da sociedade fique em nome, na propriedade da sociedade. Então, se existem sócios ali que criaram alguma coisa no nome próprio, que eles transfiram tudo para a sociedade, porque ali eles vão ter participação nisso como os outros sócios. E geralmente a boa prática fala que fica em prol da sociedade e se aquele sócio sair, ele não vai ter direito sobre aquilo, e sim sobre aquele valuation que vocês estipularam para a saída dele. Vocês podem estipular, no acordo de sócios também, algumas questões relacionadas a multas e indenizações que vocês vão querer em casos de atuação de má-fé de sócios. Tá, vamos supor que aquele sócio comece uma outra sociedade concorrendo com a sociedade de vocês. Um caso ali em que é grave, em que ele vai estar prejudicando os outros sócios. Como que vocês vão lidar com esse tipo de situação? A gente vai ter que parar de atuar, vai ter indenização, vai ter multa, como que vai resolver essa situação? Então é super importante falar disso. Outra situação que é importante é falar de sócios que têm mais de um negócio para ficar pegando o colaborador de um desses negócios para o outro negócio, mesmo que não seja
uma competição direta entre os negócios, mas tirando uma peça-chave, que é o que a gente fala de não solicitação. Então prevejam esses casos também para que vocês consigam, né, lidar com esse tipo de situação e até prevenir que isso aconteça. E se acontecer, vocês podem prever multas e indenizações para isso também. Então é importante pensar em quais são aqueles casos graves de atuação dos sócios e como vocês vão lidar com esse tipo de coisa. Vocês vão prever alguma multa, alguma indenização? Vocês vão prever qual tipo de penalidade para essas situações? Enfim, vocês conseguiram ter uma noção geral aqui das questões principais. A gente tem que ver, então, em resumo, como que vai ser o dia a dia, como vai ser o caso de entrada de sócios, como vai ser o caso de saída dessa sociedade. O começo, meio e fim, vamos colocar dessa maneira. Essas cláusulas que eu falei para vocês, esses pensamentos não são os únicos. Cada acordo de sócio é específico, vocês têm que pensar de acordo com as diretrizes daquela sociedade. É muito importante você entender o quê? Que o acordo de sócios não é só para aqueles sócios que estão atualmente, mas é também para aqueles sócios que vão ingressar dentro da sociedade, para eles saberem como que vai funcionar e se eles vão aderir ou não àquela sociedade da maneira com que funciona. As regras já vão estar estabelecidas, então qualquer sócio que entrar ali vão aderir a essas regras. Enfim, pessoal, o acordo de sócios é um documento extremamente relevante para a governança de uma sociedade, de uma empresa. Ele pode ser atualizado várias vezes sem você precisar ficar gastando com junta comercial. E ele é um documento essencial para prevenir brigas e dar mais agilidade para a sociedade. Meu nome é Diogo Long, sou advogado de startups, advogado de empresas, atuo tanto do lado jurídico quanto do lado extrajurídico por meio de fundos de investimento, aceleradoras. E essas foram algumas situações que eu passei para vocês em casos que eu mais vejo no meu dia a dia. Espero ter ajudado vocês. Se foi relevante, por favor, comenta aqui o que você gostou ou o que você não gostou para poder melhorar nos próximos vídeos. Se você quiser saber mais, meu canal aqui tem uma série de conteúdos voltado para startups, voltado para negócios que você pode se beneficiar. Eu vou ficando nessa e até a próxima.